Olá, gente, boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez para nossa transmissão, né? Para o nosso momento aqui de devocional. E hoje nós vamos dar sequência ao texto aí de Filipenses. Hoje nós vamos para o capítulo 1, finalzinho, né, do capítulo 1, verso 27 ao verso 30. E vamos aprender, né? Seguir, continuar aprendendo mais coisas importantes, aquilo que Paulo ensinou para os filipenses e certamente nos ensina hoje, né? Através da Escritura Sagrada, palavra inspirada, inerrante, verdadeira, autoritativa, suficiente, clara de Deus para o seu povo, tá bom? Olá, gente, boa noite para vocês todos que estão se aproximando. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela alegria da companhia de vocês, pelo prazer de ter vocês aí para podermos meio que participar juntos, né? Juntos termos esse momento agora de devocional, né? De edificação nas Escrituras, tá? Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Tenho boas notícias. Hoje recebemos informações de que aquele meu amigo, pelo qual eu tenho pedido a vocês que orem, né, o Esdras, ele está bem melhor, ele está em boa recuperação. Ele tem já, inclusive, ficado mais sem os tubos, sem os aparelhos. Conversando, inclusive, e é bem provável que amanhã ele já deva ir para a enfermaria, né? Então, graças a Deus por isso. Ele é um cara muito querido e assim, é um paciente de risco. Ele, embora seja novo, mas ele é diabético. E o diabetes dele é aquele que dá 500, 600, sabe? Que ele tem que, inclusive, tomar medicamento, injeção e tal. Então, é um paciente de risco, né? E ele estava com a pneumonia viral, pneumonia bacterial, parece que também. Pegou 2 tipos de pneumonia, o Covid e tal. Então, graças a Deus que ele está bem melhor, já está bem melhor mesmo. E eu fico muito feliz por isso. E aí eu aproveito para trazer esse feedback para vocês, já que vocês têm me ajudado aí através da oração, né, em favor da vida dele, e a gente tem intercedido por ele, tá? Então, muito obrigado e que, se possível, continuem orando, intercedendo por ele, a fim de que ele volte para casa o quanto antes e bem, né? E bem, tá bom? Então, é isso. Vamos orar? Hoje nós vamos para Filipenses 1, 27 a 30. E eu coloquei aqui como título para o que nós vamos falar, né? Vivendo de modo digno do Evangelho, tá bom? Vivendo de modo digno do Evangelho, tá? É sobre isso que nós vamos, então, abordar. Olá, Maria Lúcia, tudo bom? Vanessa Azevedo, boa noite, tudo bem? Gleidson, boa noite. Ismailson, boa noite. Verônica, boa noite. Deus abençoe vocês, tá bom? Então vamos orar, gente. E aí nós vamos seguir aqui para o nosso momento de instrução, né, de devocional, tá? Oremos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, é fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Graças damos ao Senhor por mais um dia de vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e pela boa mão do Senhor sempre nos amparando, nos sustentando e nos guardando. Queremos nesse momento pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que nos lave, Senhor, das nossas transgressões e ao mesmo tempo oramos para que através do Teu Espírito
o Senhor agora nos dê um momento proveitoso, onde possamos aprender a Escritura Sagrada e sermos ensinados pelo próprio Espírito a como viver neste mundo caído de maneira condigna com o Evangelho de Jesus Cristo. Queremos ainda pedir que o Senhor traga luz, traga graça ao nosso coração, ao nosso entendimento, e oramos ainda pelo Esdras, pedindo que o Senhor o abençoe, pedindo que o Senhor promova na vida dele uma recuperação total e plena, em nome de Cristo Jesus. Graças damos pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado por cada um dos que estão neste momento acompanhando. Depois também, graças damos por aqueles que virão a ter contato com esse conteúdo. Que ambos sejam abençoados pelo Senhor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos nós então. Nós vamos aí para Filipenses 1, 27. Epa, eu virei aqui a câmera e ela está pronta. Agora deu certo. Eu fui cumprimentar a turma aí e deu certo aqui. Ainda bem que não tinha ninguém fazendo coisa errada aqui atrás. Muito bem, vamos nós então. Apocalipse, Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30. O texto diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e, ainda agora, ouvis que é o meu. Amém. Então vamos nós. Muito bem. Vamos lembrar, depois de vivendo de modo digno do Evangelho. Tá bom? Vivendo condignamente de acordo com o Evangelho. Depois de orar por seus irmãos filipenses, lá nos versos 3 a 11, e de apresentar a sua perspectiva quanto às suas algemas, bem como a relação com as suas prioridades, a saber, né, que o progresso do Evangelho e a glória de Cristo eram muito mais importantes do que o seu próprio bem-estar. A partir desse texto, Paulo apresenta uma exortação pontual, uma admoestação, um encorajamento pontual aos cristãos. A necessidade de eles viverem uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, eu preciso fazer esse destaque. O texto que nós fizemos a leitura, verso 27 a 30, ele não funciona como um texto conclusivo ao primeiro capítulo, tá? Ele não é um texto que está concluindo, finalizando o capítulo 1. Você precisa lembrar que os nossos textos bíblicos, eles foram ao longo da história sendo divididos. O que era livro era um livro todo, o que era carta era uma carta toda, e com o passar do tempo, esses materiais foram sendo divididos em, primeiramente, capítulos, depois capítulos e versículos, e depois em pequenas perícopes, um termo técnico para parágrafos. Assim sendo, com essas divisões todas, corre-se o risco da gente ter o fluxo da ideia, as modificações, as alternâncias de ênfases
comprometida por causa dessas divisórias. Então, nesse caso, versículo 27 a 30 não é um texto que conclui o capítulo 1, mas é um texto que já introduz um novo assunto. Os dois primeiros assuntos são a oração de Paulo e a sua perspectiva, passado, presente e futuro. Agora, o texto já está introduzindo um outro assunto. E esse outro assunto tem exatamente a ver com uma vida digna do Evangelho, ou uma vida coerente com o Evangelho. O texto que nós lemos, versículo 27 a 30, expressam aí atitudes cristãs consequentes do Evangelho. Entretanto, junto com os textos de Filipenses 2, de 1 a 4, e capítulo 2, de 12 a 18, né, nesses capítulos aí, você vai ver, por exemplo, o seguinte: no capítulo 1, 27 e 30, Paulo está falando sobre atitudes cristãs consequentes de uma vida que vive de acordo com o Evangelho. Só que no capítulo 2, verso 1 e 4, e no capítulo 2, verso 12 e 18, Paulo elenca algumas atitudes não cristãs que não devem ser praticadas ou vivenciadas pelos crentes que professam o Evangelho de Jesus. E no meio de tudo isso está um cântico cristocêntrico, ou um cântico cristológico, que é exatamente Filipenses 2, de 5 a 11. Então, tenta entender, tenta acompanhar o raciocínio. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, é bem melhor, vai ficar bem mais fácil para você, tá bom? Então, capítulo 1, 27, está iniciando uma nova sessão, um novo fluxo de ideia, vida condigna com o Evangelho, e ele termina lá no capítulo 2, verso 18. E bem no centro do texto está Filipenses 2, de 5 a 11. O cântico cristológico que ensina exatamente a humilhação e a exaltação do Redentor. Por que isso? Por que essa organização? É muito simples. É porque o motivo para compreender o que é uma vida digna do Evangelho nasce da compreensão da vida e ministério de Jesus, sobretudo na cruz do Calvário. Ok? Então é por isso que Paulo diz o seguinte: vivam de modo digno do Evangelho, fazendo isso, isso, isso e isso. Depois, não fazendo isso. Tá, mas onde é que eu posso olhar e aprender a compreender o que é uma vida digna do Evangelho, de acordo com os parâmetros de Deus? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, que aí você vai compreender o que de fato é uma vida condigna com o Evangelho. Portanto, sem a imitação ao Senhor Jesus, não existe uma vida digna do Evangelho. Viver o Evangelho é imitar Jesus. Viver o Evangelho é praticar a vida e obra e as palavras de Jesus na nossa vida. Por isso que o texto tem essa organização. Eu espero que você tenha compreendido. Aliás, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, tá bom? O texto, em específico de 27 a 30, apresenta agora algumas exortações de como é uma vida de acordo com o Evangelho. Uma vida digna do Evangelho. O que se espera de alguém que diz: eu sirvo a Cristo, eu creio no Evangelho. Então, o texto, versículos 27 a 30, apresentam essas atitudes consequentes à profissão de fé no Evangelho de Cristo, tá bom? Então, de forma mais didática, guardem essas palavras. Unidade é uma vida digna do Evangelho. Firmeza é uma vida digna do Evangelho. Sem medo é viver uma vida digna do Evangelho. E sofrimento é uma vida digna do Evangelho. Então essas 4 palavras
que estão assim bem resumidinhas e nós vamos desenvolver todas elas, são exatamente aquelas que Paulo está ensinando no texto e que tem tudo a ver com uma vida digna do Evangelho, tá bom? No entanto, antes de eu ir para os principais tópicos, as principais atitudes, eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Curiosidade, tá bom? Mas não é uma curiosidade assim boba, é uma curiosidade interessante. Eu estava estudando o texto hoje e até comentei com a minha esposa os materiais antigos. Por exemplo, esse livro que está aqui em cima, ele é um comentário do Matthew Henry. É um puritano. Esse livro já foi traduzido. Só que eu tenho ele aí, eu ganhei de presente de um amigo meu lá de São Paulo. E ele me deu esse material já há algum tempo. Olha como é que tá a cor das páginas. Ó. Tá tudo amarelinho aqui, certo? Olha. E esse aqui é o volume 6. Atos a Apocalipse. E eu estava dando uma olhada hoje no que o Henry comentava sobre o texto de Filipenses que nós estamos observando. E aí eu achei interessante porque o autor, o Matthew Henry, ele coloca lá no verso 27 o seguinte: ele não usa a expressão vivei por modo digno, como na maioria das revistas e atualizadas está nas nossas versões em português. Ele coloca diferente, ele coloca let your conversation. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, ó, que permita, né, que a vossa conversação, ou que a vossa conversação seja digna do Evangelho de Cristo. Enquanto as nossas versões estão trabalhando com a ideia de a vida, lá no passado a ideia da tradução da palavra era conversação. E aí eu tenho uma Bíblia aqui em casa, que é uma relíquia também, é uma Bíblia de Genebra de 1599, e aí eu fui dar uma olhada nela. E é exatamente isso que está na Bíblia de Genebra de 1599. Está assim, only let your conversation. Então, somente faça com que a sua conversação, ou tão somente, apenas faça que a sua conversação seja coerente com o Evangelho de Cristo. Percebe? Tanto a Bíblia de Genebra antiga como o próprio Matthew Henry, eles estão trabalhando apenas no aspecto conversacional, o diálogo, as palavras do crente, que elas deveriam ser de acordo com o Evangelho. Só que quando você olha para as versões mais atuais, mais recentes, e aí eu fiz aqui uma coletânea delas, de algumas, né, na verdade, não de todas, e aí a gente pode encontrar uma tradução da palavra mais abrangente. E aí eu vou mexer um pouco com a palavra grega que Paulo usa em Filipenses. Por exemplo, a Revista e Atualizada, que é a Bíblia de Genebra, essa daqui, né, que nós temos no Brasil, Bíblia de Genebra, né, essa é uma revista atualizada. A Bíblia de Estudo do John MacArthur é uma Bíblia revista e atualizada, a sua versão. Elas dizem o quê? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei. Não é só conversem, que é a conversação, que é o diálogo de vocês, né? Mas é o vivei. Depois, a gente tem aquela versão nova, NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela traduz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. A Bíblia de Jerusalém é muito interessante a tradução dela. Diz assim, ó: somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo. A Bíblia de Jerusalém é uma edição católica. Aliás, é uma das melhores no que diz respeito à Bíblia de estudo. Com as suas notas de rodapé, muito interessante. Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo. A Bíblia A Mensagem, que é mais uma paráfrase, né, do Eugene Peterson, ele diz assim: enquanto isso, vivam de modo que sejam um testemunho a favor do Evangelho. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E a NVT diz o seguinte: o mais importante,
é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. E a nova tradução na linguagem de hoje diz assim: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Percebam, todas essas versões mais recentes, mais modernas, elas traduzem o termo grego para viver, dando a ideia de algo muito mais abrangente. Enquanto lá no passado a Bíblia de Genebra e o próprio Matthew Henry traduzem lá, ou usam a expressão conversation, conversação, diálogo, palavras. Mas aí, fuçando um pouco mais, eu encontrei um puritano, que é o chamado Jeremiah Burroughs, e ele traduz a conversation como vida, como life, lá no passado. Então é interessante porque me parece, pelo que eu percebi da leitura, me parece que para os caras o conversation não era algo isolado, mas era algo que reproduzia uma nova realidade interior. Era um todo, tá bom? Bom, enquanto a antiga Bíblia de Genebra foca no linguajar e na conversação do cristão, as traduções mais recentes abarcam a vida comum e integral do cristão todo. Paulo, então, está apontando para a integridade do cristão em relação ao evangelho e à sua vida diária. Viver é viver de acordo com o que aprendem, com o que professam, com o que ensinam e com o que pregam. Tá? Então, essa expressão de viver de modo digno do evangelho indica a necessidade de cristãos íntegros que colocam na prática o que aprendem, o que professam, o que ensinam e o que pregam. Interessante é o seguinte, né? Que o termo que algumas versões em português trazem, por exemplo, somente, enquanto isso, acima de tudo, indicam, da parte de Paulo, uma certa urgência que os filipenses vivessem de modo digno do Evangelho, independente do que acontecesse com Paulo. Se Paulo seria liberto e estaria novamente com eles, ou se eles nunca mais vissem a cara de Paulo. Paulo está dizendo, olha, só façam isso. Vivam de modo digno do Evangelho. Independente do que acontecesse ao servo aprisionado, era para os filipenses viverem o Evangelho. E aí eu queria chamar a sua atenção. Um perigo recorrente ao cristão dos nossos dias, como também daquela época, é a facilidade com a qual eu e você, nós podemos divorciar a vida, a chamada vida cristã, vida religiosa, da vida secular. Sabe aquela história de que enquanto eu estou no templo, né, junto com outros irmãos, junto com a liderança da igreja, envolvido em afazeres espirituais, e então eu estou ali com a minha vida cristã. Mas quando eu estou fora do templo, então eu posso estar no meu trabalho, no meu ambiente de estudos, né, universidade, escola, eu posso até estar em casa. Então aí eu estou no meu ambiente secular, não tem nada de cristão ali, né? E com isso, o que nós acabamos fazendo, né? A gente acaba estabelecendo assim um limite muito fácil de transposição entre o sagrado e o profano. Parece que dependendo do lugar e dependendo da tarefa, nós viramos uma chave aqui atrás da orelha. Opa, agora eu estou num ambiente sagrado. Vira a chave. Opa, agora eu estou num ambiente secular. Vira a chave. Então deixa aqui eu ser secular. É um grande problema isso. Porque, veja, a gente precisa lembrar que nós não estamos fora da presença de Deus ou fora das vistas de Deus em nenhum momento. Uma expressão que eu gosto muito é a expressão latina coram Deo, perante a face de Deus. Então nós estamos perante a face de Deus o tempo todo. E alguém que é professor, alguém que é terapeuta ocupacional, alguém que é
policial, alguém que é comerciante, devem fazê-lo à, à luz do olhar divino, perante a face de Deus. Então, por exemplo, seria muito legal, né? Imagine esse cenário. O marido crente que é professor, ou é policial, ou qualquer outra profissão. Ao sair de casa pela manhã, ele diria assim para a esposa: olha, estou indo servir a Deus. Mas ele está indo lá para a clínica, para a loja, enfim, para o batalhão de polícia, porque na verdade ele está perante a face de Deus e tudo que ele faz é perante os olhos de Deus e para Deus. Talvez um livro no passado recente, muito recente mesmo, estabelecendo aí algumas bases da espiritualidade moderna, e uma das bases é que a espiritualidade ela só é desenvolvida quando os outros estão olhando, porque quando não estão olhando ela não tem valor. Então, por exemplo, entre você sair distribuindo folhetos, muita gente te vê e a igreja te ver fazendo isso é bom. Mas você estar na sua casa, orando, preparando um estudo, lendo a Bíblia, isso não é espiritualidade, porque não tem ninguém vendo. Esse é um grande problema. É como se nós fizéssemos a nossa espiritualidade para dar satisfação. Desenvolvemos a nossa espiritualidade para dar satisfação à liderança da igreja, aos irmãos da igreja e assim por diante. Isso é muito ruim. Isso é, na verdade, prejudicial. É como que servir à vistas dos homens e não servir às vistas de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, ó, se eu for vê-los, se eu não for, independente do que acontecer comigo, vivam de modo digno do Evangelho. E aí, tem um pensamento aqui muito legal do Henry Eyre. Esse Henry Eyre, ele foi um pregador puritano e escritor inglês. Ele nasceu em 1560 e morreu em 1616. Olha o que ele dizia, pregando sobre esse texto de Filipenses. Olha o que ele disse: não devemos vir a este lugar. A ideia aqui de vir a este lugar é se deslocar para o templo. Não devemos vir a este lugar. Aqui, dobrarmos nossos joelhos, batermos no peito, elevarmos os olhos ao céu, nos sentarmos e ouvirmos o pregador, e quando sairmos, ridicularizarmos as coisas que foram ditas, ou esquecê-las, ou, independentemente da piedade que mostramos na igreja, em casa voltamos ao nosso vômito. Pois, o que é isso? Além de sermos hipócritas, e aqui fazermos um espetáculo de piedade, cujo poder negamos quando chegamos em casa? E os que recebem os hipócritas, além de desgraças? Portanto, na ordenação de nossa vida, não dependamos da presença ou da ausência dos outros, mas de um temor religioso a Deus. Que cada um de nós viva sabendo que, quer outros nos vejam ou não, Deus nos vê e conhece todos os nossos caminhos. É a presença e o prazer de Deus que devemos buscar. Que nossa vida, então, e nossas conversas sejam como em sua presença e que isso lhe agrade, independentemente de agradar ou desagradar a outros. Eu acho que ele resume bem o que Paulo está querendo dizer aqui no verso 27, quando diz, ó, se eu for aí ou não, façam o seguinte, pelo amor de Deus, pelo menos isso, vivam o Evangelho. Vamos lá, voltando para o verso 27, essa palavrinha vivei é uma palavra grega que está no imperativo, e a palavra aí é politeuesté. Eu sei que é uma palavra bem bonita, politeuesté. Ela traz a ideia, essa palavra aí, ela traz a ideia de você desenvolver cidadania, entre aspas, levar a vida de cidadão, de acordo com as leis de uma cidade ou nação. Nesse sentido, o cristão é exortado a viver como cidadão do reino de Deus, onde Cristo é o único rei e o evangelho é a lei. Não é à toa que aqui nesta mesma carta de Filipenses, se você olhar aí o capítulo 3, verso 20, o que é que você vai encontrar aí? Dá uma olhadinha aí, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz vivei de modo digno, acima de tudo, antes de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, vivam de modo digno pelo Evangelho ou do Evangelho, Paulo está dizendo, vivam neste mundo a vida que vocês já têm no coração e na alma, a cidadania que vocês já têm nos céus. É um cidadão do céu na terra, sendo legislado pelo Rei dos Reis, norteado pela santa lei, a perfeita lei da liberdade. Sobre esse termo vivei, um autor chamado William Hendrickson, ele comenta o seguinte, ele percebe, ele diz que os comentaristas divergem de opinião, né, sobre o que Paulo mesmo quer dizer. Ele vê que para alguns comentaristas a ideia é aplicada ao cumprimento fiel das respectivas obrigações de cidadãos como da cidade de Filipos. E para outros é que existe uma alusão até mesmo à cidadania romana, já que Filipos era uma colônia romana, era uma província romana, então ali havia até mesmo certa vaidade, certa arrogância de dizer, olha, somos uma colônia romana, somos uma cidadela romana. Então é bem provável que isso esteja em mente. A questão é, de fato, a seguinte, os filipenses são cidadãos de uma cidade, Filipos, mas também são cidadãos de um grande e poderoso império, o Império Romano. Da mesma forma, então, pensa agora no crente. Da mesma forma, os cristãos são moradores de cidades. Por exemplo, nós somos cidadãos de João Pessoa, do estado da Paraíba e no país Brasil. Mas uma coisa é certa, também em Cristo somos verdadeiramente cidadãos do reino de Deus. A nossa verdadeira pátria é a celestial. Conclusão disso tudo? Muito simples. Bons cidadãos do reino de Deus também são bons cidadãos no mundo dos homens. Bons cidadãos no reino de Deus também são bons cidadãos no mundo dos homens. Ok? Portanto, desse modo, andar ou viver de modo digno do Evangelho implica em encarnar, materializar o ensino do Evangelho, com suas responsabilidades, privilégios e bênçãos prometidas neste mundo. Lembre-se sempre o que é o Evangelho. É a narrativa de tudo quanto Deus fez para salvar os pecadores em Cristo. Por isso, são boas novas de salvação. Afinal, Deus agiu para salvar pecadores. O Evangelho nunca diz o que o homem precisa fazer para ser salvo. Mas o Evangelho ensina como um salvo deve viver e agir nesse mundo. Então, quando Paulo diz, vivei de modo digno, pratiquem a vossa cidadania celestial na terra, sejam regidos pelo Rei dos Reis e através da sua legislatura santa, o Evangelho, e coloquem em prática o Evangelho, porque o Evangelho salvou vocês para viverem dessa forma. Tá bom? Olha o que o Matthew Henry diz. Ele diz assim, aqueles que professam o Evangelho de Cristo deveriam ter sua conversação, daquele probleminha, aquela questão lá da tradução passada, do antigo, né, da Bíblia de Genebra de 1599, aqueles que professam o Evangelho de Cristo deveriam ter sua conversação de acordo com o Evangelho, de forma adequada e agradável, vivendo, crendo nas verdades, submisso às leis do Evangelho e dependendo das promessas do Evangelho, com uma fé responsável, santidade e conforto, que em todos os aspectos, como partícipes do reino de Deus, entre os homens, os membros e submissos deste reino. Isso é um ornamento para a nossa profissão de fé, quando o nosso diálogo é uma parte disso. Ornamenta a vida cristã quando nós vivemos de acordo com o Evangelho. Tá bom? Bora lá então. Vamos ver as 4 palavrinhas do início. Unidade, firmeza, sem medo e sofrimento. Beleza. Verso 27. Firmeza. Por 2 ocasiões,
Paulo coloca aí uma coisa interessante. Ele diz assim no verso 27, estais firmes, e aqui ele está dando a ideia de falar com indivíduos, estais firmes. E logo adiante ele diz, lutando juntos. Estais firmes, lutando juntos. O que Paulo quer dizer com isso daqui? É muito simples. O que Paulo quer dizer aqui, essa firmeza, é a firmeza e convicções da verdade do Evangelho para cada crente individual, bem como o dever de defender, lutar e resistir pela verdade do Evangelho. Bom, infelizmente nós temos visto aí algumas coisas tomando tendências ou direções perigosas. Mas a agenda do Evangelho, apenas a agenda do Evangelho, não é apenas aborto, casamento heterossexual e eutanásia. Não é apenas isso. A agenda do Evangelho toca nessas três questões, obviamente. Mas tem coisas muito mais importantes e muito mais profundas antes disso. E aí a gente vê quando se apropriam desses termos, não é nada bom. Tá? Então, é defender, lutar e resistir pela verdade do Evangelho. No entanto, esse combate ele não é apenas de forma individual. A luta em defesa da verdade de Deus é também coletiva. Cada crente luta pelas convicções do Evangelho. Todos os crentes juntos lutam pela convicção do Evangelho. Tanto é que lá em Timóteo é dito que a igreja é baluarte e coluna da verdade. Tá? Enquanto Paulo usa o termo estais firmes, e esse termo ele indica um soldado em posição no seu posto, os termos lutando juntos, que está no verso 27, tem a ideia de lutar junto com alguém, o que denota uma equipe com objetivos comuns, com armas em comum e contra um inimigo em comum. É bem interessante essa construção aí do verso 27. Cada crente lute e defenda. Pedro diz lá que cada crente tem que estar preparado, por exemplo, para oferecer a razão da vossa fé. Só que aqui Paulo está dizendo, olha, lute pessoal, lute coletivamente. Mas quando se tratar de luta pela verdade do Evangelho, armas comuns a todos, objetivos comuns a todos e inimigo comum a todos. E lá em Efésios, Paulo diz qual é o comum inimigo do povo de Deus. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Não são homens, não são pessoas, são demônios. Eu estava lendo esse livro aqui hoje à tarde, agora à noite, antes de começar a live. Olha, um livro que eu comentei, inclusive, numa live aí. How Would Jesus Vote? Né? Como Jesus votaria. Muito legal o livro. O cara é um conservador, é alguém que seria, digamos, da direita norte-americana. Ele era pastor presbiteriano. Muito legal o livro. E aí, olha, ele traz uma frase aqui, né, muito legal, que ele diz que, primeiro, né, esse grande moto às vezes é atribuído a Agostinho e às vezes é atribuído a Blaise Pascal. Ele coloca um tom aqui do tipo, ó, quem quer que seja. E aí ele diz assim, na essência, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Muito legal essa frase, né? Então, quando Paulo fala que naquilo que deve lutar, cada um estar firme e lutar juntos, logo o evangelho é algo essencial para o crente e para a igreja, é comum para todos. Interessante que no verso 27, Paulo usa a expressão fé evangélica. E essa expressão fé evangélica tem o sentido de um conjunto de verdades reveladas por Deus e registradas nas Escrituras. É a fé que é crida, não a fé com a qual cremos.
é o objeto, não a ferramenta. Nas Escrituras tem isso. Sempre que você observar a leitura da Bíblia, você vai ver, por exemplo, assim, pela fé. Significa que o indivíduo crê naquilo, ele abraça pela fé, ele se segura naquilo pela fé. Instrumento. Mas tem hora que diz, por exemplo, olha, batalhar pela fé evangélica, pela fé que foi dada uma vez por todas, em Judas 3. Nesse caso, fé indica aí um conjunto de verdades, um conjunto de afirmações, verdades eternas, que todo cristão acredita nelas. É o objeto da nossa fé. Assim, portanto, né, ser cidadão no reino de Deus, do reino de Deus, neste mundo, implica, como Paulo diz, viver de modo digno do Evangelho, implica em ser firme, lutando pela verdade de Deus, seja individual, seja coletivamente. Como diz o Matthew Henry, é usar a violência santa para defender o reino dos céus. É claro que ele não propõe guerra, tá? É uma forma que ele descreve a ideia de combate pela verdade. Segunda palavra, verso 27, está na ideia de unidade da igreja. Quando Paulo diz em um só espírito, ele diz lá quase no final do verso 27, né? Estais firmes em um só espírito, como uma só alma. Essa expressão aqui indica unidade. E para quem já leu as cartas de Paulo, quem conhece os textos paulinos aí do Novo Testamento, sabe que a unidade é um dos temas fundamentais de todos os escritos de Paulo. Tá? Vale salientar que a unidade e a unanimidade são possíveis, sim, para a Igreja de Deus. Porém, a uniformidade não. Pois essa nunca foi pretendida por Deus, nem para a humanidade, e muito menos para a Igreja. Uniformidade. Todos terem a mesma face, por exemplo, todos terem o mesmo gosto, todos terem as mesmas inclinações, decisões. Isso Deus nunca quis. Deus fez seres humanos ímpares. Não criou a humanidade em série, em grande número. Tá bom? Então, nesse caso, unidade e unanimidade são totalmente possíveis para o povo de Deus. Aliás, em Efésios 4, versículo 4 ao versículo 6, Paulo dá um belo exemplo ali de como o povo de Deus, a despeito de toda diversidade, pode viver em unidade, tendo elementos que compartilham de unanimidade. Olha o que diz aí o verso 4, capítulo 4, verso 4 a 6 de Efésios. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Olha que interessante. Paulo lista nesses 3 versículos 7 elementos que unem o povo de Deus e que torna a vivência do povo de Deus unânime. Uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um corpo, corpo de Cristo, Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. 7 elementos que todo crente que professa correta, verdadeira e biblicamente esses elementos unificadores, a gente pode dizer assim, faz parte do corpo, faz parte do povo de Deus e, portanto, apesar ou a despeito da diversidade de ideias, de gostos, de tamanhos, de cores, de gênero e etc e tal, homem, mulher e faixa etária, apesar de toda essa diversificação, há uma unidade, tá bem? E na carta de Paulo aos Filipenses, a unidade é algo impressionante, é algo necessário. Aliás, é a consequência natural do viver modo digno do Evangelho. Se você diz viver o Evangelho, mas não suporta irmãos ou irmãs da sua igreja, você precisa aprender o que é Evangelho.
se você diz viver o evangelho, mas não tem prazer na comunhão dos santos, não tem prazer, não se deleita em estar com a igreja, em estar com os irmãos, não é estar na igreja. Às vezes, quando a gente fala de estar na igreja, nós estamos pensando no templo, no prédio, que é uma forma que com o tempo foi utilizando-se, mas na Bíblia a igreja é a comunhão dos homens, é o ajuntamento de pessoas. Então, se você não tem prazer, se você não tem deleite em estar com a igreja, eu te sugiro rever os seus conceitos de evangelho. Porque o evangelho trata exatamente de unidade. Unidade é uma consequência natural do evangelho. E aqui na carta de Paulo aos Filipenses, a unidade é importante por alguns motivos. Primeiro, para vencer a batalha pela verdade, estáis firmes, cada um, mas lutem conjuntamente. Segundo, na comunhão dos irmãos, capítulo 2, verso 1 e 2. Terceiro, na humildade e no alto sacrifício, capítulo 2, verso 3 e 4. Eu vou falar sobre isso amanhã. Ponto 4, na morte de Cristo para unir os salvos. Quando eu estou unido a um irmão, eu estou unido a alguém por quem Cristo morreu e derramou seu sangue justo e puro. E quinto, na relação entre os irmãos. Lá em Filipenses 4, verso 2, o que é que Paulo diz lá para Evódia e Sintique? Rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Vivam em unidade. Unidade é consequência natural para aquele que vive de modo digno do Evangelho. Olha o que Calvino diz sobre a questão da unidade. Essa certamente é uma das principais excelências da igreja. Além disso, essa é a única razão pela qual a igreja mantém sua integridade. Caso contrário, é dividida por disputas. Mas, muito embora por esse recurso, Paulo prontamente tenha se oposto a novos e estranhos ensinos. Ele ainda almeja uma dupla unidade, de espírito e de alma. A primeira, de espírito, é que concordemos uns com os outros. A segunda, que tenhamos a mesma opinião. Pois quando esses dois termos são colocados juntos, espírito indica entendimento, enquanto alma indica vontade. E então, a harmonia vem primeiro e depois dela nasce a união de inclinação. Quando crentes, portanto, no pensamento de Calvino é assim, quando crentes pensam a mesma coisa, concordam nas mesmas coisas, então a vontade deles é de agirem juntos, em harmonia e concordemente. Unidade é fundamental para a vida da igreja. É só você lembrar que Jesus diz que até mesmo se o inferno, com toda a maldade de anjos caídos, de Satanás e seus anjos caídos, um lugar onde o mal é imperativo, o mal é materializado, sem nenhuma reserva. Jesus disse que se lá houver desunião, vai terminar. Então imagine a igreja quando não vive essa unidade. Ok? Terceira expressão importante, sem medo. No verso 28, Paulo diz assim, em nada estais intimidados pelos adversários. Nesse trecho do texto, a exortação de Paulo é para que sejam destemidos, intrépidos. Independente da forma, do conteúdo ou da origem da afronta e perseguição ao Evangelho, Paulo está dizendo, não se deve temer. Afinal, a condição de quem é perseguido, a igreja, é muito melhor da condição dos que perseguem. Nesse caso, falsos mestres, adversários, o próprio mundo. E vale lembrar o seguinte, historicamente, a carta escrita em 62 depois de Cristo, quer dizer, entre 60 e 62 depois de Cristo, nesse momento, a igreja ela estava caminhando para uma situação bem complicada. Por quê? Porque até então a perseguição era judaica. A perseguição era judaizante. A partir do ano 64, 63, 64, vai explodir a perseguição imperial.
o Império Romano, com a figura de Nero, vai perseguir os cristãos. Então a perseguição vai se tornar algo mais ferrenho ainda. Então, até o presente momento, a perseguição era judaizante e as ameaças eram de heresias e falsos mestres. Mas agora vai despontar também a perseguição imperial. Então, Paulo está dizendo: não tenham medo, sejam intrépidos, não se deixem intimidar, não vivam intimidados por essas pessoas, porque a condição de vocês é bem melhor do que a condição deles. Como é que a gente pode observar isso? Porque no final do verso 28 diz assim: para eles, prova evidente de perdição. É para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Paulo está dizendo assim, ó, a condição de quem é perseguido é muito melhor daquele que persegue. Porque o perseguido é salvo. O que persegue é condenável. É perdido. A não intimidação é prova da confiança dos crentes em Deus. Tanto é que os final do século I, 2 e 3 foram os séculos mais produtivos dos chamados mártires cristãos, e é do século 3 que vem aquela expressão acho que é Irineu ou é Tertuliano, que diz que o sangue dos mártires seria a sementeira da igreja, tá bom? Então a não intimidação é prova da confiança dos crentes em Deus. Se que você quer viver de modo digno do Evangelho, não viva com medo. Afinal de contas, Deus guarda o seu povo, retribui aos inimigos da cruz, e aqueles que se perdem são os que perseguem, e os que são salvos são os perseguidos. Então, não se preocupe, abra sua boquinha e fale do Evangelho, tá bem? Por fim, sintam-se privilegiados por sofrerem com e por Cristo Jesus. Paulo diz no verso 29, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E a ideia aí é exatamente sofrer. A palavra concedida tem ligação, tem origem na palavra charis, que é graça em grego, né? Então Paulo está dizendo que sofrer por Cristo e com Cristo é algo gratuito, é algo gracioso de Deus, é dom de Deus e tem graça de Deus no sofrimento do cristão quando este se identifica com Cristo. Não o sofrimento, mas o sofrimento por causa de Cristo. Tá? O povo de Deus é especialmente privilegiado. Bote isso na sua cabeça. Creia nisso, é a Escritura que diz. Uma vez que crer em Cristo é graça de Deus, bem como sofrer por Cristo, ambos são privilégios. O apóstolo Pedro, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você puder, lá no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Olha o que ele diz lá. Pedro diz que sofrer por Cristo é digno de galardão eterno. Olha o que ele diz no verso 13. Alegrai-vos na medida em que sois com Cristo, co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Né? A ideia de ser coroados, de serem recebidos. E no verso 15, verso 14. Onde é que está aqui? Eu peguei o texto. Verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, primeiro vem por nós, qual será? Também não é esse. E agora? Puxa vida, eu li o texto hoje à tarde e estou agora aqui todo por fora. Bom, deixa eu tocar em frente aqui, que já eu acho essa ideia. Peraí, gente. Aqui, ó. Pronto. É em 1 Pedro 5,10. Eu lembro que eu li. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tá bom? Então, na perspectiva de Pedro, sofrer com Cristo é digno de galardão eterno. É melhor, e ele também diz que é melhor sofrer pelo Senhor Jesus do que sofrer. Olha aí o verso 15, capítulo 4, verso 15.
É melhor sofrer por Cristo do que sofrer como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Se é para sofrer, que seja por Cristo e com Cristo. Ele também ensina que não se deve envergonhar por isso, porque sofrer por e com Cristo traz glória ao nome de Deus. Verso 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, com o nome de Jesus. Tá certo? Para eu concluir essa parte mais expositiva, o autor chamado William Hendrickson, ele lista pelo menos 5 elementos positivos para o sofrimento cristão, do qual eu e você podemos nos alegrar. Primeiro, Cristo é trazido mais perto de nós, ele é impresso mais em nós. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 4, verso 10, trazemos as marcas de Cristo. Gálatas 6,17, eu trago os ferimentos de Cristo. Hebreus 12,6, o pai corrige aos filhos. 2, o sofrimento por Cristo fortalece a certeza da salvação e a convicção de que o Espírito de Deus está no crente. Olha o que diz aí 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, sofrer por Cristo traz mais certeza e segurança de salvação promovidas pelo Espírito de Deus que habita o crente. 3. Haverá uma recompensa eterna. Por isso que Paulo diz, olha, o que acontece conosco aqui não chega nem aos pés da glória que está nos preparada. 4. Romanos 8,18. 4. É um modo pelo qual Deus encoraja os crentes. Quando ouvimos falar de crentes que sofrem, então isso traz mais coragem, mais ânimo e mais vigor para os crentes professarem a fé, proclamarem o Evangelho e viverem de forma digna. E por fim, último, é exposto que Satanás não tem soberania alguma. Ele é um frustrado. Toda soberania pertence a Deus e ele faz conforme lhe apraz. Isso está lá no livro de Jó, quando o próprio Satanás pede permissão e Deus permite, para fazer Jó um cara mais aprofundado no conhecimento de Deus e na vida com Deus. Tá bom? Então é isso, gente. Tanta coisa, né, em 4 versículos que a gente tem aí para aprender com o apóstolo Paulo. Viver de modo digno do Evangelho, portanto, é viver em unidade, viver com firmeza de convicção acerca da verdade do Evangelho, viver sem medo de qualquer que seja a ameaça contra a igreja, contra o povo de Deus, contra o próprio Cristo, uma vez que a ameaça, que o ódio é sempre contra o cabeça, o corpo não consegue passar ileso. Mas viva firme, viva sem medo. E, por fim, se alegre nos sofrimentos de Cristo e naqueles que você sofre por se identificar com Cristo. Eles são sofrimentos que vão ecoar e vão ser galardoados na eternidade. Tá bom? Muito bem, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos, também às 19h30. E com a graça de Deus, capítulo 2 amanhã, seguindo ainda o fluxo da ideia de viver de modo digno do Evangelho, tá bom? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no direct, que eu vou ter muito prazer e atenção em responder, tá bom? Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia, pela prestigiosa companhia e, se o Senhor permitir, amanhã estamos juntos, tá? Deita a cabecinha no travesseiro, durma, descanse, porque o Senhor tem cuidado de nós, tá bom? Deus abençoe. Um abraço para todos. Boa noite. Tchau, tchau.